Nas diversas opções de restaurantes em Manaus, até pouco tempo, não se tinha um ranking que mostrasse a relação dos que oferecem as melhores experiências. Mas agora, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui no Amazonas está desenvolvendo essa relação de empresas que se destacam através de pesquisa sobre o ponto de vista do cliente. Quem vai nos explicar melhor sobre a elaboração desse ranking é o presidente da Abrazel, Rodrigo Zamperlini. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1, Rodrigo. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado aos ouvintes, nossos espectadores que estão me acompanhando. É uma honra, uma satisfação estar aqui representando a Abrazel. Então, eu acho que a primeira pergunta que surge é qual é o objetivo, de se criar um ranking com as melhores experiências em bares e restaurantes aqui no Amazonas? Bom, o ranking ele serve para dois públicos. Ele serve tanto para os clientes também terem a noção, essa base dos restaurantes que estão se destacando, como também serve para os próprios restaurantes que participam do ranking e que também não estão participando do ranking, poderem ter uma base de comparação, uma base ali até de incentivo, que é esse o objetivo, é que se torne uma competição saudável de quais restaurantes estão entregando as melhores experiências para os seus clientes. E o restaurante, o bar que quiser participar, quais são os critérios para entrar nesse ranking? Bom, nós temos dois critérios básicos. O primeiro é que seja associado à Abrazel, lembrando que nem todo associado à Abrazel participa do ranking, é uma escolha voluntária. Cada estabelecimento define ou não se quer participar. E a segunda condição é que faça a contratação junto à empresa parceira da Abrazel que está elaborando esse ranking juntamente conosco, que é a Targo Consultoria. Pois é, falando um pouquinho da Targo, é a empresa que vai desenvolver, que vai organizar esse ranking, Como é que vai funcionar? Bom, a Targo ela já tem uma vasta experiência na análise do sistema de métrica, de satisfação do cliente, chamado NPS, que é o Net Promoter Score. E através dessa metodologia é que é aplicado o questionário que leva à elaboração do ranking. Sobre o NPS, o proprietário da Targo, o Carlos Oshiro, mandou um vídeo que explica melhor como é que vai funcionar esse sistema. A pesquisa NPS, ou mais conhecido por Net Promoter Score, é uma pesquisa com um modelo americano muito utilizada por grandes empresas, incluindo aí a Apple, a Gol, enfim, empresas que buscam entender qual é o ponto de vista do cliente, mas com um detalhe, com apenas duas perguntas. A primeira pergunta tem a ver com uma nota, e isso gera uma mensuração. Então a pesquisa pode criar ranqueamentos, pode gerar indicadores e também metas para as organizações. Qual é a primeira pergunta? Qual a probabilidade de você recomendar essa empresa a um amigo ou conhecido? Notas de 0 a 10. Perceba que o verbo ou a palavra-chave é recomendar. E recomendar tem a ver com propaganda boca a boca. E eu só recomendo algo quando eu acredito nessa organização ou quando eu passei por momentos inesquecíveis de experiências e surpresas. Quem marca 9 e 10 são os propagadores, são aqueles que amam a organização. Quem marca 7 e 8 são os neutros, são aqueles que estão vulneráveis a ir para a concorrência. Então a gente costuma dizer que eles gostam. E quem marca 0 a 6 são os detratores, são aqueles que odeiam a empresa. E aí, quando você tem uma fórmula que pega o percentual de propagadores menos o percentual de detratores eliminando os neutros, você tem uma pontuação que vai de menos 100% a mais 100%. Empresas que crescem têm de 50% a 80% de NPS. Quem tem acima de 80% são empresas que já estão em um nível de excelência. Você vai perceber que a pergunta não leva para algo específico, como atendimento, qualidade do produto, preço justo. É a recomendação, que é esse conjunto de percepções do cliente. E a segunda pergunta qual é? Por que você deu essa nota? E aí, quem marcou 9 e 10 vai dizer o que eles amam na sua empresa. Quem marca 7 e 8 praticamente não diz nada. E quem marca 0 a 6 vão dizer o que você precisa melhorar. E aí você tem a oportunidade de fazer de um limão
uma limonada, fazer contato com esse cliente que provavelmente, se algo for muito grave, vai lá na rede social e acaba propagando isso para milhões de pessoas. Com 2 perguntas, uma mensuração, uma pergunta aberta, aonde, de uma forma dissertativa, você tem um parâmetro constantemente, através de uma pesquisa, de como o seu cliente avalia o seu estabelecimento, que é a melhor avaliação, porque parte de alguém que foi lá consumir algo. Essa então foi a explicação do Carlos Oshiro, que é o proprietário da Targo Consultoria, que vai implementar, né, essa pesquisa. Agora, conforme ele explicou, são 2 perguntas que tornam o cliente como principal ator na elaboração desse ranking. Exatamente, Lucas, é isso mesmo. Lembrando que essa pesquisa está sendo feita no modo presencial, nos estabelecimentos que têm o salão no atendimento, e ela é feita por telefone nos estabelecimentos que são do delivery. Nós usamos as 2 modalidades para rodarmos essa primeira pesquisa que foi feita agora em julho. E a entrevistadora precisa fazer pelo menos 30 entrevistados, né? Realizar até 30 entrevistas ali. E esse volume de clientes é que leva a nota do ranking. Essa nota é uma nota que lê aquele momento em que ela esteve lá fazendo as entrevistas. Entendi. Lembrando que o ranking vai ser divulgado mensalmente. Exatamente. O ranking é divulgado mensalmente, o de julho já foi divulgado, nós vamos iniciar o de agosto e a nossa intenção é continuarmos rodando e atraindo mais empresários, mais empresas para participarem. Entendi. E o cliente que quiser conferir, né, o resultado desse ranking, como é que ele pode consultar? Nós divulgamos nas redes sociais da Brasel, na rede social da Targo também está divulgado e em diversos meios aí de comunicação também. E a divulgação vai incluir que empresas? As empresas que atingirem pelo menos a nota de 80%, ou seja, dentro da explicação do Oshiro, são aquelas que realmente atingiram um nível ali muito bom de propagação, vamos dizer assim, de propagadores, né, dentre os que foram entrevistados. Se a empresa não atingir essa linha de corte, não vai haver a divulgação. No entanto, ela recebe uma ferramenta de gestão, que é o resultado, né, de todas as perguntas ali que foram feitas durante a entrevista. E aí o ranking serve até como um estímulo, né, para que no próximo mês essas empresas que ficaram de fora possam finalmente serem incluídas nesses 80%. Exatamente, Lucas. É essa a mentalidade. É por isso que eu digo que é uma competição saudável. A gente quer exatamente isso, que todas as empresas que participem do ranking, que participem da rodada de entrevistas, que busquem a melhoria na leitura seguinte, principalmente aquelas que não atingiram o nível de 80%. E dentro da Brasel a gente também tem muito essa característica, Lucas, de nos ajudarmos. Então nós vamos estar sempre ali, um auxiliando o outro, de repente, onde uma empresa se saiu muito bem e a outra não foi tão bem assim, ela pode pegar dicas com aquele colega, com aquele empresário que já está ali com a receita do sucesso dando certo. Legal, Rodrigo. Agora, além desse ranking, né, quais são as outras ações que estão previstas pela Brasel para esse ano? Lucas, agora, no início de agosto, nos dias 10 e 11 de agosto, vai acontecer o Congresso Nacional Brasel e o Fórum Mesa ao Vivo. Esse congresso ele é realizado em Brasília, mas de forma híbrida, ou seja, aqui de Manaus, quem quiser, quem se interessar em adquirir mais informação de qualidade sobre o segmento da alimentação fora do lar, seja ele já empresário do setor, empreendedor do setor, ou que tenha alguma ligação, ou mesmo que seja estudante, ainda esteja pensando em montar um negócio, eu recomendo demais que faça a inscrição no Congresso Brasel e acompanhe as suas palestras preferidas ali. Vão estar nomes de peso participando. É o primeiro que nós temos mais próximo ali. No decorrer do ano, a gente ainda vai realizar o Quilo é Nosso, que é uma competição entre os restaurantes self-service, organizada pela Brasel, e ao final do ano, o Bar em Bar. Além disso, Lucas, tem várias ações de treinamento, várias trocas de informações entre empresários, muito networking, que a Brasel está sempre realizando juntamente com seus parceiros. Agora, Rodrigo, é inevitável a gente não falar sobre os desafios, né, desse pós-pandemia. A gente sabe que o segmento de alimentação fora do ar foi um dos mais afetados, né, pelas restrições de circulação de pessoas, e a gente quer saber como é que tu avalias a nossa situação hoje do nosso mercado de alimentação fora do lar aqui no Amazonas?
ainda hoje eu estava respondendo uma pergunta sobre isso, que demonstrava lá através de uma pesquisa feita recentemente, né, fechando o movimento desse ano, que nós ainda estamos, descontada a inflação, com um movimento menor do que o período pré-pandemia, ou seja, nós estamos num ritmo de retomada, isso é real, mas os estabelecimentos da alimentação fora do lar ainda não estão com o mesmo faturamento, a mesma margem que eles tinham no período pré-pandemia. Isso causado pelo quê? Bom, nós estamos muito endividados, o setor em geral, nós tivemos que contrair empréstimos para atravessarmos o momento mais desafiador da pandemia e agora a gente vem sentindo o impacto da inflação. Vale lembrar que a inflação não é algo novo no nosso país, então esse desafio não é algo que a gente não saiba lidar com ele. Só que nós estamos tendo que lidar com isso, com esse peso da pandemia, que é como eu chamo, com o endividamento que nós tivemos, com a volta ainda progressiva dos clientes. A gente sabe que com o fechamento o delivery subiu muito, mas para quem tinha a sua atividade principal nos salões, isso não aconteceu na mesma proporção, essa transferência de movimento do salão para o delivery. Então, quando a gente pega todas essas situações, esse conjunto, ele fica um desafio verdadeiramente grande. Mas, volto a dizer, a gente tem as ferramentas, a gente tem condições de atravessar esse momento, mas é preciso ter muita atenção na gestão dos negócios. Então, Rodrigo, para finalizar, aqueles empresários que são do segmento de alimentação fora do lar e que ainda não são associados à Abrazel, como é que eles podem fazer para fazer parte dessa associação? Bom, para quem quiser se associar à Abrazel, nós temos as nossas redes sociais, o Instagram principalmente, é o @abrazelam, e eu deixo também o telefone da nossa secretária executiva, a Gisele. Então você escolhe, pode entrar pelo Instagram e deixar lá sua mensagem no direct, ou direto pelo WhatsApp falando com a Gisele. O número é o 98292-0021. Repetindo, é o 98292-0021. É isso aí, a gente conversou com o Rodrigo Zampellini, que é presidente da Abrazel Amazonas. Muito obrigado, Rodrigo, e fique à vontade para voltar aqui sempre que tiver novidades lá na Abrazel. A Abrazel que agradece o convite, para nós foi uma honra poder participar aqui com você, Lucas, e com o Real Time 1. E para você, internauta, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até logo!